Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Ed Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis aí que sempre acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui na aula de ciências. Então, até a aula anterior a gente estava falando sobre os sistemas do corpo, a gente discutiu um pouquinho sobre célula, tecido. Hoje a gente vai mudar um pouquinho o foco. A gente vai começar a falar sobre os ecossistemas do Brasil. Tá? Mas antes, a gente precisa entender essa história, se é ecossistema, se é bioma, por que que no livro aparece outro ecossistema, no outro aparece bioma. A ideia, então, é a gente começar a entender esses termos. Tá? E é muito importante a sua participação. Você que é estudante, passa aí a informação para o seu professor e ele vai colocar aqui no chat para a gente. Então, para começar aí essa conversa, eu falei que a gente vai começar a falar sobre os ecossistemas brasileiros ou biomas brasileiros. Eu quero saber o que você já sabe. Por que que eu quis fazer essa discussão? Porque se você vê na habilidade lá, ela está falando de ecossistemas brasileiros. Mas se você vai no IBGE, que é onde normalmente eu busco as fontes, e na maioria da bibliografia vai estar biomas brasileiros. Mas eles usam isso como sinônimo. Não é bem sinônimo como a gente vai discutir aqui. Mas é bom você saber que você encontra em livros tanto como ecossistemas brasileiros, como biomas brasileiros. Tá? Mas a definição de ecossistema seria alguma coisa como assim: uma região, onde você vai ter seres vivos e você vai ter, então, coisas não vivas onde esses seres vivos vivem. Tá? E aí eu vou chamar todo aquele elemento que é vivo no ecossistema, eu vou chamar de o elemento biótico, tá bom? E tudo aquilo que não é vivo, lembra que grego a quer dizer não, então é o elemento abiótico. Tá? Então eu vou ter ali os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então sempre que eu tenho essa interação entre seres vivos e algo que não é vivo, eu estou tendo um ecossistema. Lembrando que eco vem também do grego oikos, quer dizer casa, e aí ecologia é o estudo da nossa casa, e assim vai. Então ecossistema seria aí um sistema, como foi colocado ali no chat por alguém também que eu li, um sistema ecológico, um sistema onde os seres vivos estão interagindo com o ambiente, tá bom? E nesse contexto, quando eu falo de ecossistema, gente, qualquer lugar que tenha seres vivos interagindo com coisas não vivas, eu posso considerar um ecossistema, desde coisas minúsculas e microscópicas até uma floresta inteira. E aí, a gente pode dizer, por exemplo, que um bioma ele vai ser um conjunto de ecossistemas? É uma forma de dizer, tá bom? Mas vamos ver aqui, por exemplo, aí, eu tenho um ecossistema marinho. Eu poderia juntar tudo isso aí e colocar num aquário. E aí eu vou deixar, vocês podem ir colocando no chat, que a professora, eu não vou parar, mas se a professora quiser, ela me interrompe. Tá? Será que um aquário eu posso considerar um ecossistema? Vai falando aí, um terrário, será que eu posso considerar um ecossistema? Vai falando aí, os alunos, tá bom? Vamos ver se os alunos vão contribuir com a gente aí. Então, por exemplo, eu coloquei a imagem do ecossistema marinho, para você ter uma ideia. E eu tenho aí um ecossistema terrestre. Eu posso considerar ali embaixo de uma árvore um ecossistema? Tá bom? Então é para você entender, quando eu falo de ecossistema, pode ser uma coisa muito pequena. Tá bom? Tem livros que falam que até um ser vivo pode ser considerado um ecossistema, dependendo dos parasitas que vivem ali nele, etc. Tá bom? E aí, alguém respondeu? Sim, ó. O Ailton da Pro Andréia disse que sim. Deixa eu ver aqui. O pessoal lá do Henrique Rocha de Andrade, um aquário é um ecossistema, do sétimo ano A e B. Klaus, da professora Rosimeire, disse: os peixes desovam nos corais. Como é que é? Ele colocou os assim, peixes? Desovam nos corais. Opa, alguns sim. Muito Depois, bem. Vamos ver aqui. Árvores. Sim, é o conjunto de seres bióticos e abióticos que o ser humano os fragiliza. Muito bem. Depois aqui, acho que é Lana, disse que sim. Sim. Beleza. Então, assim, já deu para entender, Quando eu falo de ecossistema, não necessariamente eu estou falando de uma floresta como um todo. Tá bom? E quando eu falo de bioma, olha só como é complicado, Porque eu falei de ecossistema, então quer dizer que se eu pegar um potinho de vidro lá, colocar um peixinho beta, colocar umas pedrinhas, eu estou formando um ecossistema. De repente eu jogo ali um vegetalzinho,
Estou formando um ecossistema artificial, beleza, mas é um ecossistema. E olha aí bioma, quando eu falo de bioma, ó, vocês estão vendo aí que existem algumas faixas, né? Eu vou fazer um rabisco aqui no mapa, tá? Existem algumas faixas assim, né? Então, ó, eu vou ter uma faixa aqui que vai ter um tipo de floresta. Aqui, tá vendo? Ó, essa parte mais verdona aqui, ó, e está praticamente no planeta todo. Aí eu vou ter uma outra faixa aqui com verde mais claro, né? Olha, tá vendo? Eu tenho a legenda aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui, né, das savanas, né? Então eu vou ter savana até aqui no Brasil, ó, tá vendo? Que o pessoal chama, né, de savana, tal, tá? Por quê? É para você entender que quando a gente fala de bioma, a gente está falando de regiões que sofrem influência, tá bom? De umidade, de incidência de raio solar, da própria localização no planeta, né? E isso vai formar algumas vegetações características que vão atrair alguns animais característicos. Por exemplo, se a gente tem um exemplo aqui do Brasil, será que o mesmo animal que vive lá no sertão do Nordeste vai ser o mesmo que vive no Pantanal? Pode ser que até tenha algum que faça toda essa viagem e tal, mas a gente vai ter um animal mais adaptado para o Pantanal e outro para o sertão nordestino. E é esse tipo de coisa que a gente vai discutir ao longo das próximas aulas, tá? Entender o que é um ecossistema, o que é bioma. A gente vai discutir também a questão do impacto ambiental, né, que está aí na apostila, a gente vai discutir bastante sobre isso. É que a gente aproveita para aumentar aí a abrangência do assunto, já que a gente está tendo essa oportunidade de falar para a rede toda, tá bom? Aluna Laís, da professora Miriam. Bióticos, seres produtores, plantas e algas. Seres consumidores, herbívoros e carnívoros. E seres decompositores, fungos e bactérias. Olha, já deu toda a cadeia ali alimentar, legal. Fatores abióticos, água, luz, energia luminosa. Calor, energia térmica. Olha. Lada Pei Leôncio Pimentel. Quem foi que mandou essa aí? Deixa eu botar aqui. A Laís, da professora Miriam. Ah, legal, hein? Parabéns. Vamos ver Aí o que mais temos que tem aí. aqui, vamos lá. O Gabriel, da Prohut. Biótico, animais. Abiótico, luz. Deixa eu ver aqui. A Kimberly, da Promônica. Bióticos, seres produtores. Abiótico, água e luz. Mais? Pode mandar mais um aí, saideira. Vamos lá aqui, ó. Temos uma, acho que é o Enio Matheus, da Protânia. Conclusão. Os principais fatores biológicos encontrados foram genéticos. Baixa expressão do gene Mono quem? monoaminoácidos, deve ser. Aí você já complicou o negócio, pelo amor. hein, menino? Então, Vamos lá. onde você tirou isso aí? Te enganaram. Tá. Vamos para outro, pode Isso aí ser? a gente vai discutir lá no ensino médio, talvez, alguma coisa. A Yasmin, da Promari. Seres vivos, bióticos. Isso. É porque do jeito que ele colocou aí, a gente ia ter que discutir evolução, a genética, a soma do conhecimento da evolução com a genética, para falar sobre o conhecimento aí sintético da evolução e tal, isso aí lá para frente, tá bom? Para a gente chegar nessa discussão aí. E treinar minha dicção também, né? Para eu falar essa palavra aqui. Vamos lá. O Guilherme. Bióticos, seres produtores, abiótico, água e luz. Oba, então perfeito. Então quando eu falo de seres produtores, né, para quem não lembra, quando eu falo de seres produtores, são aqueles seres que produzem o próprio alimento, fazem fotossíntese ou quimiossíntese, por exemplo, né? E aí, como foi falado ali, falou-se dos herbívoros, etc e tal, né? Então quem faz fotossíntese? Normalmente planta, né? Algas, algumas bactérias, né? E quem são os outros? Quem se alimenta desses caras aí e de outros, né? Então esses são os bióticos. E abiótico é onde esses caras vivem e que não é vivo, tá bom? Rocha, né, água, etc. Vento, luz solar, né, incidência do solar e assim vai. Bom, no Brasil, a gente pode chamar de bioma, ó, tá vendo? Aí no mapa tá aparecendo como bioma, mas você encontra em alguns livros como ecossistemas brasileiros, tá? E aí por isso que eu quis fazer essa discussão. Não são sinônimos, mas muitas vezes são usados como sinônimos. Então é importante a gente saber que o bioma normalmente ele é bem mais amplo, né? Ecossistema, eu já falei, pode ser até um aquário, pode ser até embaixo de uma árvore. Já o bioma, e aí ó, a gente tem, para começar então, a gente vai ter uma aula para cada bioma desse.
Tá? Se eu não estou enganado, a próxima aula que eu montei, porque a gente monta a aula com bastante antecedência, a próxima aula que eu montei a gente vai falar um pouquinho sobre impacto ambiental, que é o assunto que está cobrindo lá o caderno do aluno e tal. Mas eu achei importante fazer essa introdução. E aí, ó, a gente vê aí no mapa que a gente vai ter aqui, ó, a Amazônia, olha como é grande, né? Quase metade do mapa aqui, ó, né, Amazônia, quase metade do mapa. E aí, se a gente lembrar, a linha do Equador deve estar passando mais ou menos aqui, assim, né? Então ela sofre influência, né, dessa região que ela se encontra aqui, né? Porque se a linha do Equador está aqui, o trópico está mais embaixo e aí vai, tá bom? Então a Amazônia aqui, ó. Bom, depois da Amazônia, a gente vai ter quem? Se eu não me engano, eu coloquei assim, ó, primeiro a Amazônia, depois a gente vai trabalhar com Cerrado, tá bom? Depois, se eu não me engano, a Caatinga, que aqui ó, tá em amarelinho, Caatinga, tá, o Cerrado é toda essa parte aqui, ó. Olha como o Cerrado também é grandão, ó. Se eu não me engano, 33% do país, né, o Cerrado. Tá? Inclusive São Paulo, né, tem uma grande parte aí do estado de São Paulo que está dentro do Cerrado, né? A gente lembra só da Mata Atlântica, mas tem uma parte aí bem grandona entrando no Cerrado, tá? Bom, aí tem a Caatinga, aí a gente vai descendo aqui, olha que legal, aqui está o Oceano Atlântico, não está? Então, ó, quem que será que fica aqui nessa bordinha aqui, ó? A Mata Atlântica, é só lembrar do oceano. Mas quando chega aqui no sul, ó, a Mata Atlântica vai até o interiorzão, ó, tá vendo? Tá? Então a Mata Atlântica vai até para outros países, né? Assim como a Amazônia também, mas a gente vai trabalhar só a parte brasileira, tá bom? E também a gente vai ter aqui, opa, passei aqui é o Campos do Sul, né? Aqui é Mata Atlântica, Campos do Sul. Tá aí, a gente tem o Pantanal aqui, ó que pequenininho, mas extremamente importante. E a gente vai trabalhar todos esses ecossistemas ou biomas brasileiros, dependendo do livro que você lê, nas próximas aulas, tá bom? Antes, nós queremos mandar aqui um abraço para os alunos da Joaquim Silvério Reis. Perdão que às vezes nós não lemos, né? Ou nunca, talvez, a resposta de vocês, mas é que passa muito rápido aqui, tá bom? Mais abraços, obrigada por participarem, tá bom? Sintam-se aí bem recebidos. Isso, e a gente estende esse abraço para todos da rede, né? Infelizmente não dá para a gente falar com cada um. Uhum. Então temos lá a Betina, da Protânia, Mata Atlântica. São lá da Padre Manuel de Nóbrega. Aí temos aqui Guarulhos, Mata Atlântica. Guarulhos, aqui do lado. A Lara, da Promíria. Lara ou Iara, né? Cerrado, da Pei Leôncio Pimentel. Olha que cidade Itaberá, que é. São Paulo. Olha, Itaberá está no Cerrado, então legal. Isso. Eu não conheço, são muitas cidades, né? É. Temos aqui os alunos da Escola Urias Braga, do Pro Lucas. Araraquara, Cerrado e Mata Atlântica. A maioria é Mata Atlântica. Ó. Isabela, da Protatiana, Mata Atlântica. Do Cidrônia Nunes, lá de Cotia. Olha. Vamos lá. Cotia é o quê? Mata Atlântica? Dandara, isso. Dandara, Guarulhos também, Mata Atlântica. Guarulhos. Isso aí, Mata Atlântica a maioria. Muito bem. Então, o pessoal que vai mais para o interiorzão ali, aí começa Cerrado, né? Depois, acho que, se eu não me engano, tem uma mistura ali. A gente sempre tem que lembrar, né, que essas coisas, quando a gente fala de natureza e de vida, é complicado, né? Porque as matas acabam se misturando, o bicho vai de um lugar para o outro, leva um pouquinho de semente, então algumas plantas conseguem se desenvolver, então sempre tem uma área de transição, né? Tudo isso. Mas a ideia era que a gente começasse a pensar sobre isso. Primeiro que cada bioma ou ecossistema que a gente viu ali tem a sua importância. Essa questão de quanto foi devastado, quanto ainda a gente tem, da sua importância, a gente vai discutir nas próximas aulas com bastante calma, tá bom? Hoje era mesmo só para a gente dar uma introduzida no assunto aí. Tudo bem? Bom, então vamos ver aí ó, o que a gente viu nesta aula aí, de leve, né? As definições, o que é ecossistema e o que é bioma. Eu espero que tenha contribuído aí um pouquinho, então, para poder começar uma discussão aí, tá bom? E a professora Elaine vai dar o último recadinho para vocês. Obrigada a todos pela participação, avaliem a nossa aula e até mais. Beijos.